Vamos lá começar com uma questão que, olha, mexe com toda a gente. A ideia de que existe um jeito certo e um jeito errado de falar. Quem é que nunca ouviu uma frase destas? Ou sejamos honestos, quem nunca a disse? Parece uma correção simples, inofensiva, mas na verdade, por trás delas esconde-se um preconceito linguístico enorme. E é daqui que vamos partir para a nossa análise de hoje. Ok, vamos parar e pensar nisto um bocadinho. E se esta noção de erro, em português, for, na verdade, um grande mito? A proposta aqui é desafiar a ideia de que só há uma maneira correta de usar a nossa língua. Primeiro, é essencial perceber que uma única língua, como o português, tem uma diversidade gigantesca. Pensem nela não como uma coisa estática, mas como um grande jogo com muitas equipas diferentes e cada uma tem o seu próprio estilo de jogar. Esta analogia com o futebol ajuda imenso a perceber a coisa. A língua tem umas regras básicas que todos partilhamos. É o campo, é o objetivo. É isso que nos permite comunicar, é a unidade. Mas, tal como cada equipa tem as suas táticas e os seus estilos, cada grupo de falantes usa a língua de formas únicas. E isso é a diversidade. E aqui está o ponto-chave. A variação não é uma falha, nem um defeito da língua. Pelo contrário, é uma parte fundamental e, mais do que isso, necessária. É a diversidade que dá vida à unidade, que torna a língua uma coisa rica e dinâmica. Agora, vamos aprofundar um pouco. Vamos desconstruir a ideia de que os chamados erros gramaticais são só enganos. Na realidade, eles estão muito mais ligados a julgamentos sociais do que a qualquer lógica da própria língua. A definição de erro não vem da ciência. Historicamente é um conceito arbitrário, que foi baseado na maneira como os membros mais influentes da sociedade falavam. O que se considerava falar bem era, na verdade, o jeito de falar das classes dominantes. Esta citação do linguista Marcos Bagno resume isto de forma brilhante. Quando se aponta um erro na fala de alguém, muitas vezes não se está a avaliar a competência linguística da pessoa, mas sim a fazer um julgamento sobre o seu estatuto social, a sua origem, a sua escolaridade. Então, uma abordagem muito mais útil é pensar em termos de adequação. A questão não é se uma forma de falar é certa ou errada, mas sim se ela é adequada ao contexto, à situação em que está a ser usada. Vejam este exemplo, é super claro. Falar de maneira totalmente informal com um juiz no tribunal é obviamente inadequado para a situação. Agora, essa mesma linguagem e essa mesma forma de falar numa conversa entre amigos é perfeitamente adequada. O valor está sempre no contexto. A língua está sempre a mudar, a variar. É um organismo vivo. Vamos explorar agora as 4 principais fontes dessa variação, que mostram como a mudança é uma força constante e muito criativa. Primeiro, a variação histórica. As palavras e o seu uso mudam com o tempo. Este exemplo de um texto do Carlos Drummond de Andrade mostra isso muito bem. Palavras como constipação ou botica hoje soam antigas. A língua que se falava há 100 anos não é a mesma que se fala hoje. A seguir temos a variação regional. A forma como se fala muda, e muito, de um lugar para o outro. Expressões como tremendo vacilão são a cara do Rio, enquanto palavras como loiça ou mandacaru nos levam logo para o Nordeste. Cada região tem o seu próprio tempero linguístico. Temos também a variação social. Grupos sociais e profissionais diferentes acabam por desenvolver as suas próprias maneiras de falar. Este slide mostra bem o contraste entre a linguagem coloquial de um porteiro e o jargão técnico de um médico. Nenhum dos dois está errado. Ambos são perfeitamente adequados aos seus respectivos grupos e contextos. E por último, a variação situacional, que é algo que todos nós fazemos a toda a hora, muitas vezes sem sequer dar por isso. A forma como falamos com a família é diferente da forma como falamos com os amigos, que por sua vez é muito diferente do discurso que usamos numa entrevista de emprego, certo? Nós adaptamos o nosso registro à formalidade da situação. É natural. Ok, depois de desconstruirmos tudo isto, surge a pergunta. Mas então, para que serve a gramática normativa? A resposta é que dominar o registro formal da língua continua a ser muito, muito importante, mas por razões práticas. Reparem nas diferenças. A língua que falamos no dia-a-dia é por natureza mais espontânea, mais solta. Já a língua escrita, especialmente em contextos formais, exige mais planeamento, mais precisão, uma estrutura mais complexa. É por isso que as regras formais são aplicadas com muito mais rigor na escrita. O ponto central aqui é que dominar a norma culta não significa ser mais correto ou melhor. Significa ter acesso a uma ferramenta poderosa e, muitas vezes, uma ferramenta necessária para ter sucesso no mundo académico, profissional e em outras situações formais importantes.
Ou seja, existe uma língua padrão que garante a nossa unidade, a comunicação entre todos. Mas dentro dessa unidade existem infinitas variações que são igualmente válidas, igualmente ricas. A diversidade não é a exceção, a diversidade é a regra. E terminamos com esta reflexão. Se a norma culta funciona como uma porta de acesso ao poder, o que acontece quando desvalorizamos todas as outras variedades da língua? Chamar à forma de falar de alguém errada é muito mais do que uma simples correção gramatical. É um ato com consequências sociais profundas. Fica a pensar nisto.